Oi pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui de novo no formato de vlog, mas é para falar sobre um assunto muito sério e que pode acabar com a qualidade de vida de qualquer pessoa. Eu vou falar sobre as crises de pânico, um mal que está afetando uma quantidade enorme de pessoas. E para dar um pouco mais de contexto para vocês, porque eu escolhi esse tema, é porque eu sofri do distúrbio de pânico por vários anos e eu tenho vários amigos próximos e conhecidos que já passaram ou estão passando por isso. Eu sei muito bem que é muito difícil lidar com tudo isso. Antes, porém, eu quero deixar bem claro que eu não sou médico, eu não estou aconselhando nenhum tipo de tratamento ou medicamento, e o que eu vou falar aqui se baseia totalmente na minha experiência pessoal e como eu consegui me livrar da síndrome do pânico após vários anos. Se você está sentindo crise de pânico, ansiedade, sintomas de pânico, por favor, procure um médico e nunca se automedique ou use coisas como álcool ou droga para aliviar os sintomas. Vamos lá. Crises de pânico são picos emocionais muito desagradáveis e que podem produzir vários sintomas dependendo do nível de estresse e do tipo de vida que a pessoa leva. Uma pesquisa recente mostrou que o Brasil é o país com mais problemas de ansiedade do mundo, chegando a atingir 80% da população. A ansiedade foi, na minha experiência, um tipo de pré-estágio para começar a síndrome do pânico, as crises de pânico. Eu era muito ansioso em relação a tudo. Se eu comprava um novo equipamento, uma nova câmera fotográfica, eu não dormia até que ela chegasse vindo do exterior, tudo tinha que estar perfeito. Eu era super competitivo, eu tinha sempre que ser o melhor em tudo. E quando eu comecei a sofrer os sintomas da crise de pânico, tudo ainda era muito novo, era o comecinho dos anos 90. Meus sintomas eram pânico de sair de casa, de ficar preso em trânsito ou em qualquer situação que eu não tivesse um domínio total, um controle total, que eu pudesse sair dali quando eu quisesse. Essas situações me geravam um pânico incontrolável internamente, mas raramente eu sentia outro sintoma físico e as pessoas ao meu redor não percebiam que eu estava passando por aquilo. Quem nunca teve isso não consegue ter a ideia da intensidade dos sintomas, que na verdade são causados totalmente pelo sistema nervoso. No meu caso, o maior sintoma que eu sentia era um medo absurdo, inexplicável, uma vontade de sair daquela situação o mais rápido possível e ir para um lugar que eu me sentisse confortável e protegido. Eu cheguei a sentir algumas vezes alguns sintomas físicos, como formigação no braço esquerdo, dor no peito, fui parar na emergência algumas vezes, mas sempre saí de lá só com uma receita de calmante e o conselho para levar a vida mais leve. Eu usei vários tipos de medicamentos receitados, mas eu custei acertar com medicamento que me desse um certo conforto. O Rivotril, ou clonazepam, que muita gente utiliza hoje em dia, só me foi apresentado depois de vários anos de sofrimento. E foi um medicamento que realmente me conseguiu dar um certo alívio, porém me causou uma longa dependência, da qual eu só me livrei reduzindo muito gradativamente a dosagem, mas só depois de entender o mecanismo que fazia as crises serem disparadas. Mas não foram os medicamentos que me curaram das crises de pânico, apesar, claro, de terem me ajudado muito a enfrentar situações como viagens de avião, trânsito intenso, locais que eu não gostaria de estar. Aliás, eu descobri que os medicamentos para esse tipo de estresse vão te dar alívio, mas se você não mudar seus hábitos, nadinha vai mudar. Eu só me curei das crises quando eu comecei a perceber os gatilhos que me levavam a ter essas crises e comecei a gerenciar esses gatilhos, claro, com o auxílio da medicação, até que eu não precisei mais da medicação. Mas eu demorei muito tempo a entender o processo, até porque era tudo muito novo na época. Hoje eu vejo várias pessoas usando o Rivotril para lidar com todo tipo de situação, inclusive situações comuns, como uma prova, uma entrevista de emprego. Eu acho que esse mundo imediatista que a gente está vivendo agora contribui muito forte para esse estresse, para essa necessidade de resultados imediatos, para tentar anestesiar as situações adversas, para ter capacidade de lidar com qualquer situação. Se ficamos estressados ou nervosos com uma situação comum,
A gente quer recorrer a uma anestesia para que a gente não sinta mais aquela situação. E eu tenho visto muita gente usar o Rivotril dessa forma. Mas isso só vai causar um falso conforto se você não entender o mecanismo da sua mente em situações adversas. E vai acabar piorando o quadro. Porque você vai ficar dependente de um remédio para lidar com todas as situações e que muitas delas fazem parte da vida normal. Aliás, isso funciona da mesma forma com remédios, com álcool, com drogas. Todo mundo quer se livrar rapidamente de sentimentos e estresse que causam desconforto, que causam dor. Mas a gente se esquece que isso faz parte do nosso corpo humano, faz parte da nossa vida. E foi esse detalhe, perceber esse detalhe, que me tornou possível gerenciar os gatilhos das crises de pânico. Entender que ficar estressado ou nervoso em uma situação adversa faz parte do mecanismo de proteção e preservação da nossa mente e do nosso sistema nervoso e que eu não preciso necessariamente de um remédio para sufocar aquilo. Até porque, se vamos sufocando isso, o corpo vai começar a gritar cada vez mais alto até que um dia vai transbordar tudo em uma crise de pânico. E foi entendendo que o estresse faz parte da nossa vida e que podemos lidar com ele sem precisar anestesiar o nosso sistema nervoso que eu consegui iniciar o processo de eliminação dos medicamentos e retomar o controle do meu nível de estresse normal, saudável, conseguindo agir antes da coisa progredir e evoluir para uma crise. Eu comecei a identificar os gatilhos como, por exemplo, ficar pensando o tempo todo sobre uma situação adversa, o tempo todo ruminando aquilo ali, por horas, por dias. Isso é um gatilho natural que vai elevar seu nível de estresse o tempo todo. Outros exemplos são aquelas preocupações constantes, o tempo todo pensando naquele problema, revivendo uma situação por horas, dias, acordando à noite para reviver aquela situação, para pensar numa solução, perdendo o sono. Tudo isso vai te mantendo num estado de alerta contínuo. O álcool também, que às vezes a gente usa para dar aquela relaxada, vai causar também, ou pelo menos causou para mim, uma reação contrária depois daquele momento de relaxamento e de euforia, causando depressão e estresse que depois se transformam em mais gatilhos para essa crise. Eu custei muito a descobrir isso, que aquele drink que eu tomei na noite anterior para relaxar estava me causando uma depressão no dia seguinte. A competição constante, a necessidade de ser o melhor em tudo, de ter todas as respostas, de ter aquele plano perfeito, aquele plano traçado para atingir um objetivo pessoal ou financeiro, tudo isso te coloca naquele estado de alerta constante o tempo todo e vai detonando o sistema nervoso. E para colocar mais pressão em tudo, nós temos a mídia social cobrando perfeições inexistentes, coisas que não existem, corpos perfeitos, situações perfeitas que realmente não existem. Isso vai colocando cada vez mais pressão em todo mundo. Enquanto não entendermos que somos seres humanos diferentes uns dos outros, que temos falhas e defeitos e qualidades e que é ok ter essas falhas e diferenças, nós vamos continuar correndo atrás de uma utopia e fazendo o nosso corpo pagar por isso. Até o momento que ele não vai conseguir mais lidar com a coisa toda e vai entrar em crise. Eu sei que não é simples. Eu sei o quanto é difícil lidar com tudo isso. Mas só contamos conosco para conseguir o sucesso e levar uma vida com mais qualidade. Podemos ter a ajuda dos melhores profissionais, mas enquanto não entendermos como o processo acontece, nós vamos continuar com o sofrimento. Mas a boa notícia é que é possível sim se recuperar e voltar a ter uma vida totalmente normal dentro dos parâmetros normais de um ser humano e, claro, não de um super-herói ou de um robô. Desfrute da sua vida, não tenha pressa, tudo vai acontecer no tempo certo. Todo momento difícil vai passar. Novas oportunidades, novos amores, novos trabalhos virão e seguirão seu destino. Nada vai durar para sempre. Desfrute da jornada, porque o destino final é o fim dela. Hoje, esse momento que estamos vivendo agora, esse segundo que você está aí assistindo ao meu vídeo, é tudo o que temos. Liga para quem você ama agora, toma aquele sorvete hoje, faz aquela viagem que você está planejando há anos, faz agora. O futuro, quando chegar, será o presente e teremos outro futuro para nos preocupar. Até lá, vamos ser felizes, vamos brincar, vamos nos divertir, vamos curtir as pessoas que amamos, que estão à nossa volta. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem imperfeições, exatamente como nós somos também. Mude o que puder mudar,
Esqueça o que você não puder mudar. Vamos viver o hoje e vamos ser gratos pelo que temos agora. Você vai ver que aquela pressa de ir embora, de sair daquela situação, junto com as crises de pânico e aquela ansiedade, vai diminuir e tudo vai voltar ao normal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.